Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, nossa aula de matemática hoje, nós vamos falar sobre os números primos e os números compostos. Eu acredito que não seja muita novidade para vocês, ou pelo menos para alguns, porque números primos, a gente sempre fala de números primos, às vezes não tanto de números compostos. Mas hoje nós vamos, para alguns, relembrar o conceito e para outros, aprender esse conceito, tá? Então, o que são os números primos, gente? Os números primos são aqueles números que têm apenas dois divisores naturais, o 1 e ele mesmo. Lembrando aqui que o número 1 é divisor de todo número natural, tá? Então, todo número natural pode ser divisível por 1. Então, o número primo, ele tem o 1, assim como todos os outros, e ele mesmo. Exemplos de números primos que a gente tem. O 7, por exemplo. Se a gente pegar o 7, se você observar, o 7 só aparece em duas tabuadas, né? Como resultado. Na tabuada do 1, que é 1 vezes 7, e na tabuada dele mesmo, 7 vezes 1, que é 7. Então, esta característica de ter só dois divisores é que denomina o número de primo, tá? Então, exemplos. Nós temos o 2, que tem apenas dois divisores, que é o 1 e ele mesmo, né? Então, ele é primo. O número 17, que só é divisível por 1 e por 17, também é um número primo. O número 5 também só aparece na tabuada do 1 e na tabuada do 5. O número 11, o número 13, o número 19, tá? O número 23. Tem alguma tabuada diferente da tabuada do 1 e da do 23 que aparece 23? Não tem. Então, esses são alguns exemplos de primos. Aí a prof trouxe aqui, por exemplo, o 10. O 10, os divisores de 10, vamos ver quem são os divisores. Ó, o 10 está na tabuada do 1, né? 1 vezes 10 dá 10. O 10 está na tabuada do 2. 2 vezes quem dá 10? 2 vezes 5 dá 10. E o 10 está na tabuada de quem? Do 3 não está, do 4 não está na do 5. Daí já começou a repetir os lá de cima, ó, do 5 e, como é metade do número, então, somente do 10. Então, quantos divisores o 10 tem? Ó? O 10 tem 4 divisores, logo, o 10 não é um número primo, tá? Aqui a prof colocou em negrito para vocês. O número 1, ele não é um número primo, tá, gente? Por quê? Porque o 1 só é divisível por ele mesmo. O 1, como resultado, só aparece na tabuada dele mesmo. Porque, ó, 1 vezes 1, 1. Daí você vai lá, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Então, a única tabuada em que a gente tem como produto o número 1 é na própria tabuada do 1. Então, o 1 a gente não classifica ele como número primo. E outra coisa bem interessante, que às vezes a gente vai falar, quem são os números primos? Aí sempre tem a resposta. São os números ímpares. Não é bem assim, tá, gente? Apesar de, na maior parte, 99,99% dos números primos, a gente ter números ímpares, os números ímpares não podem ser classificados como os números primos, porque nem todos são primos, tá? Nem todos os números ímpares são primos e nem todos os números pares não são primos. Por quê? Porque a gente tem o número 2. O número 2 é um número par. E ele é um número primo. Porque o 2, ele só é divisível, tá? Os divisores de 2 são quem? O 1 e ele mesmo. Então, o 2, ele é par e é primo. Então, nunca digam que os números primos são os números ímpares, tá? Que é errado isso. Porque o 2, apesar de ser um único número, ele é par. Então, a gente não pode dar essa definição para número primo, ok? Então, duas coisas importantes. O 1 não é primo e o 2 é o único número primo que é par, tá? E o que são os números compostos? Os números compostos, gente, são aqueles números que têm mais que dois divisores. Como, por exemplo, a prof trouxe aqui para vocês, o 15, que é divisível por 1, que 15 dividido por 1 dá 15, que é divisível por 3, 15 dividido por 3 vai dar 5, que é divisível por 5, 15 dividido por 5 dá 3,
E por 15. 15 dividido por 15 dá 1, tá? Então, esses são os 4 divisores de 15. Assim como o 10, ó. O 10 também é um número composto. Por quê? Porque ele tem 4 divisores naturais. Outros exemplos de números compostos. O número 4, por exemplo. Divisores de 4. Então, vamos ver quem são os divisores de 4. O número 1, que vai dar 4. O número 2, que vai dar 2. E o próprio número 4, que vai dar 1. Então, ó, o número 4 tem 3 divisores naturais. Logo, ele não é um número primo. Ele é um número composto, tá? Então, a diferença de números primos para números compostos, os números primos só têm 2 divisores naturais, que são o 1 e ele mesmo, e os números compostos têm mais que 2 divisores naturais. Outra coisa, recadinho importante, o número 1, ele não é também um número composto. Por quê? Para ser composto, tem que ter mais que 2 divisores, certo? E também não é primo, porque tem que ter 2 divisores. Então, o que, que o número 1 é, prof? Gente, o número 1 ele não recebe uma classificação especial. Simplesmente, ele é o número 1, tá? Ele não é primo e nem composto. Então, a gente não classifica ele. Tranquilo até agora, gente? Bem simples, né? Então, Sim. gente, o crivo de Erastótenes não é Aristóteles, tá? É Erastótenes. Pessoal, eu falei no início ali, tinha um pessoal que não tinha entrado ainda, nós estamos estudando na apostila, a página 113 até a página 115, até a página 115, tá? É o conteúdo. Então, o que, que vem a ser o crivo de Erastótenes? Depois a prof vai passar um videozinho para vocês que vai falar um pouquinho de Erastótenes, tá? Ele foi um matemático que viveu lá na antiguidade. Então, e ele teve a grande contribuição na matemática, principalmente determinando esse crivo aqui, ó, tá? Com a instituição desse crivo. O que, que é o crivo de Erastótenes? É um método pelo qual a gente consegue determinar os números primos menores que determinado número, tá? Utilizando algumas regrinhas dos critérios de divisibilidade que a gente aprendeu na outra aula, tá? Então, por exemplo, aqui, escrevem-se todos os números naturais de 80 e proceda-se do seguinte modo. Então, nós vamos descobrir todos os números primos que a gente tem menores que 80, tá? Ah, prof, se eu quiser os números primos menores que 200, você tem que fazer uma tabela com os 200 números que você está pretendendo, e depois nós vamos seguir as seguintes ordens. Então, o primeiro passo, gente, como nós já estudamos, vimos ali, o número 1, ele não é primo e nem é composto, certo? Então, o nosso primeiro passo é riscar esse 1 da nossa tabela, tá? O primeiro número que a gente já vai ter logo depois do 1 é o número 2. E o número 2 é um número primo, como a gente já sabe, né? É o menor número primo e ele é par. Então, para a gente dar sequência, a gente vai cortar todos os múltiplos de 2, ou seja, todos os números que são divisíveis por 2. Quem são os números que são divisíveis por 2, galera? São os números que terminam em números pares, ou seja, que terminam em 0, em 2, em 4, em 6 e em 8. Então, nós vamos cortar dessa nossa tabela todos os números que tiverem essa característica. Então, se eu pegar aqui, ó, não corto o 2, tá? Eu vou cortar os múltiplos dele. Então, vou cortar já aqui o 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72. Ó, todos terminados em 2. Agora, nós vamos para o 4 aqui, ó. O 4, 14, 24, 34, 44, 64, 74. No 6, também é par. Então, todos que terminam em 6, oi. Basicamente é só riscar todas as fileiras que terminam em um número par. Isso, isso. A primeira regrinha é isso. Corta-se todos os múltiplos de 2, exceto ele, tá? Ah, Então, então nessa tabela no caso. isso, vamos cortar É aqui, só ó. cortar uma fila inteira aí. Nesse caso, sim, tá? Se tiver organizado igual o tal da prof, tá, Vitor? Se não tiver organizado dessa forma, você vai ter que ter em mente que você tem que cortar os números que terminam em números pares, os múltiplos de 2, ok? Então, estou cortando aqui, ó. Então, vamos lá. Terminamos todos os múltiplos de 2. Agora, que no livro já tem pronto esse código que você está fazendo.
Eu sei, mas eu estou explicando para vocês, porque nem sempre vocês vão ter o livro, certo? Então, vamos lá. Agora, gente, o próximo número que a gente tem, ó, é o 3. E o 3 é um número primo, não é um número primo? Os divisores de 3 são somente o 1 e ele mesmo. O 3 só aparece na tabuada do 1 e do 3. Então, nós vamos agora fazer o quê? Cortar, não cortamos o 3, vamos cortar todos os múltiplos de 3. Quem são os múltiplos de 3? São os resultados que aparecem na tabuada do 3. Então, nós temos aqui, o 6 já foi cortado, o 9 a gente vai cortar. Aí, o 15, 21, 27, 33, 33, 36, 39, 40, 41, 42, 45, 48 já foi, 51, 54, mais 3, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78 e acabou os múltiplos de 3 até 80, beleza? Agora, o número 5 também, gente, é o quê? É um número primo. Se vocês pegarem os divisores lá de 5, quem vão ser os divisores de 5? O 1 e o 5. Então, só tem dois divisores. Agora, o que nós vamos fazer? Cortar todos os múltiplos de 5. E os múltiplos de 5 tem a regrinha. Quando que um número é múltiplo de 5? Quando ele terminar em 0 ou 5. Se vocês observarem, todos os múltiplos de 5 que terminam em 0, a gente já cortou, certo? Então, falta a gente cortar quem? Os que terminam em 5, menos o 5. Então, vamos cortar o 25, o 35, o 55 e o 65. Agora, vamos lá no 7. O 7 também é um número primo. Os divisores de 7. Então, vai ser o 1 e vai ser o 7. Então, o 7 a gente não corta. Agora, vamos cortar todos os múltiplos de 7 que sobraram. Então, a tabuada do 7. 7, 14 já foi, 21 já foi. Aí, 28. Quem mais? 35, 42, 49. Vamos cortar o 49. 56 já foi. 63. 70, 77. Pronto, cortamos todos os múltiplos de 7. Pessoal, os números que sobraram aqui na nossa tabela são os primeiros números primos menores que 80. Então, aqui, ó, se eu quisesse uma tabela maior, daí vocês iam continuar com esse mesmo procedimento. A gente ia para o 11 e cortar todos os múltiplos de 11, que seria quem? 22, 33, 44, 55, 66, 77. Daí, por exemplo, 88, 99 e assim por diante, entenderam? Depois, se fosse uma tabela maior, ia pegar os múltiplos de 13 e cortar todos os múltiplos de 13, depois de 17 e assim por diante, tá? Até chegar na quantidade lá, como a gente falou, dos 200. Uso dos primeiros números menores que 200 que sejam primos. Então, deixa a prof circular agora. Esses números que eu estou circulando aqui, gente, ó, são os primeiros números primos que a gente tem menores que 80, tá? Deixa eu fazer aqui. Circular todos eles. A gente pode pôr eles depois em uma relação aqui para vocês entenderem. Quando eu estudava, era obrigatório a gente saber os menores, os números primos até 100, entendeu? Então, a gente tinha que decorar esses números aqui para no dia da prova poder utilizar, porque geralmente a professora falava, faça sequência de números primos menores que 100, coisas assim. Era uma tortura. Bem que não são muitos números, né? Então, vamos ver os primeiros números primos que a gente tem? Então, são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, o 37, o 41, 43, 47, 53.
depois vem o 59, 61, o 67, o 71, 73 e o 79. Vocês viram que fácil que é? É bem simples. Então, se você quiser determinar os números primos até 500, você vai montar uma tabela, colocar os 500 números e fazer usando essas regrinhas, né? E cortando os múltiplos dos números que vão sobrando na tabela. Sempre cortando os múltiplos que vão sobrando. É fácil, mas é algo trabalhoso, né, gente? Dá muito trabalho fazer isso. Pensa, aqui nós estamos com uma tabelinha até 80. É tranquilo, até 100 é tranquilo. Vamos dizer, até 200 é tranquilo. Mas pensa se você quiser descobrir os primeiros números primos menores que 1000. Vai dar um trabalhão fazer tudo isso, né? Então, além dessa regrinha do crivo de Erastótenes, a gente tem uma outra metodologia para descobrir se o número é primo ou não. E como seria essa metodologia? Vou ler aqui para vocês. Para saber se o número é primo, dividimos esses números pelos números primos, 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante, até que tenhamos ou uma divisão com resto zero, tá? Aí, nesse caso, não vai ser um número primo, ou uma divisão em que o quociente é menor ou igual ao divisor, e com o resto diferente de zero. Daí, nesse caso, a gente tem um número primo. Como assim, prof? Então, se o número 161, por exemplo, vou dividir o 161. Vamos pegar o 161 e nós vamos fazer consecutivas divisões pela sequência de números primos que a gente conhece. Porque até o número 50 é fácil de você memorizar os números primos, né? Porque não são tantos assim. Então, nós vamos começar a dividir esse número pela sequência de números primos. Ó, a prof colocou uma parte só aqui. Então, vamos dividir primeiro por 2. Por 2 eu nem preciso dividir. Por quê? O 161, gente, dá para dividir por 2? Não dá. Por quê? Porque não é um número par. Então, eu já nem preciso dividir por 2, ok? Agora, por 3, eu também posso usar a regrinha. O 161 dá para dividir por 3? Quando que o número é divisível por 3? O número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos der um múltiplo de 3. Então, 1 mais 6, 7 mais 1, 8. Não tem 8 na tabuada do 3. Então, eu nem preciso dividir 161 por 3, porque eu já sei que não é divisível por 3. Por 5. 161 dá para dividir por 5? Também não, porque para ser divisível por 5 tem que terminar em 0 ou 5. Então, nem preciso perder meu tempo fazendo essa divisão. Agora, nós vamos dividir por 7. Vamos tentar. Por 7, porque a gente não tem uma regrinha do 7. Até tem. A prof não passou para vocês, porque essa regra é mais complicada do que fazer a divisão. Então, como é mais trabalhoso, não tem por que a gente utilizar. Então, vamos lá. Então, 16 por 7 vai dar 2, que dá 14. E vai sobrar o quê? 16 para 14, sobra 2. Abaixo 1. Tem 21 na tabuada do 7? Tem, né? 3 vezes 7 é 21. Então, aqui vai dar 21, que vai dar 0. Olha o que aconteceu. O 161, ele não é um número primo. Por quê? Porque além dele ser divisível por 1 e por ele mesmo, aqui, ó, por 161, o que aconteceu? Ele é divisível também por 7 e também vai ser divisível aqui, ó, por 23. Então, no mínimo, esse 161 já tem 4 divisores, tá? Então, ele não é um número primo. Não é. Vocês entenderam? Ó, eu faço a divisão e se der uma divisão com o resto zero, é primo, tá? É exato, tá? Então, ele não é primo. Agora, vamos ver o nosso segundo exemplo aqui, o número 113. Então, da mesma forma ali, primeiro nós vamos verificar. O 113 é divisível por 2? Não é, porque não termina em número par. O 113 é divisível por 3? 1 mais 1, 2, mais 3, 5. Tem 5 na tabuada do 3? Não. Então, o 113 não é divisível por 3. Também não é divisível por 5, porque também não termina em 0 e nem em 5. Então, esses aqui já sabe que não é divisível, não precisa fazer divisão. Agora, vamos lá para o 7. 113 dividido por 7.
Vamos pegar o 11, que vai dar uma vez, que dá 7. 11 menos 7 sobra 4. Abaixo o 3 vai dar por 6, que dá 42. Vai sobrar 1. Beleza. Mas, prof, já é um número primo. Não, não posso afirmar ainda que 113 é um número primo. Por quê? Porque para ser um número primo, usando essa regrinha, o número que eu tenho que encontrar aqui, ó, no quociente, ele tem que ser igual ao divisor, né? Tem que ser igual a esse ou menor que ele, ó. Quociente menor ou igual ao divisor e o resto diferente de zero. O nosso resto aqui, ó, é diferente de zero, porém, o nosso quociente ainda é muito maior que o divisor, certo? Então, eu vou continuar dividindo. Então, agora nós vamos para o 11, que é o próximo número primo. Então, 113 dividido por 11. Aqui vai dar uma vez, que dá 11, e sobra 0, abaixo o 3. Abaixei o 3, não deu para dividir por 11. Mas como eu abaixei o 3, o que eu tenho que fazer? Colocar o 0 na chave. E mesmo assim, né, para continuar essa divisão, a gente teria que colocar uma vírgula e 0 aqui. Então, o que a gente observa? Ó, o quociente aqui, ó, esse é o nosso quociente, certo? Ele é o quê? Menor que o nosso divisor, certo? E o resto foi diferente de zero. Então, o que a gente conclui? Que o número 113 é um número primo. Porque na divisão pela sequência de números primos, ele teve um quociente menor do que o 11 e teve resto diferente de zero, tá? Então, essa é uma outra forma de a gente determinar se o número é primo ou não, ao invés de fazer toda aquela tabela. Pensa se eu quiser saber se o número 1587 é primo ou não. Eu vou ter que fazer uma tabela com até 1.600 e cortar os múltiplos de 2, de 3, de 5, de 7, de 13, né, de 19, de 17 e assim por diante, até chegar lá para descobrir se o 1.587 é primo ou não. Então, usando essa sequência de divisão pelos primos, é muito mais simples do que fazer o crivo de Erastótenes. A prof trouxe mais 2 exemplos aqui. Então, olha lá, vamos verificar se o número 345 é primo ou não. Então, primeiro, 345, vamos dividir. Vamos usar os critérios? 345 é divisível por 2, gente? Por 2, ele não é. Certo? Não é divisível. Por quê? Porque não termina em número par. É divisível por 3? Vamos ver. 3 mais 4 dá 7. 7 mais 5 dá quanto? 7 mais 5 dá 12. Tem 12 na tabuada do 3? Tem. Então, 345 é divisível por 3, tá? Então, é divisível por 3. Nem preciso pôr, né? É só colocar é divisível. E também, se vocês olharem, o 345 é divisível por quem? Por 5. Por quê? Porque ele termina em 5. Então, o número 345 é um número composto. Ele não é um número primo. No mínimo, ele vai ter como divisores o número 1, o número 3, o número 5. Com certeza tem outros aqui. E o número 345. Então, no mínimo, a gente já sabe que ele tem quantos? 4 divisores. Então, ele não é primo, tá? Então, é bem simples essa questão, né? Vamos lá para o número 293. Da mesma forma, 293. É divisível por 2? Não é por 2, tá? Só vou pôr assim, não é. Ai, coloquei um é antes aqui. É só não, né? Deixa eu apagar. Vou pegar a régua aqui. Não é. Ok. Agora, por 3. Para ser divisível por 3, vamos somar 2 mais 9 mais 3. 2 mais 9 dá 11. 11 mais 3, 14. Tem 14 na tabuada do 3? Não tem 14 na 3. Também não é divisível por 3.
por 5. 293 é divisível por 5? Não. Por quê? Porque não termina em 0 nem em 5. Então, não é divisível por 5. Prof, Oi. a Poliana tá te chamando no chat. O que ela pergunta? Ela só perguntou prof, daí ela. Aí Fala. a Thaís Então, falou faz a que. pergunta. Ela perguntou se você leu o chat. Eu não consigo ler, que se eu estou aqui na tela de compartilhamento. Isso que ela não perguntou mais nada daí. Ela acabou de sair. Prof, Oi. o Gustavo não tá conseguindo entrar. Ah, deixa eu ir lá, então. A internet dele caiu do nada, não tá mais querendo entrar. Ah, mas então daí é uma conexão dele o problema, né? Deixa eu ver se ele tá lá. Então, aqui, nós estávamos falando do 243. Então, o 293, perdão. 293 não é divisível por 2, não é por 3 e não é por 5. Então, para a gente saber se ele é divisível por 7, o que a gente vai fazer? 293 e fazer a divisão por 7. Então, o 29 por 7 vai dar 4 vezes. Prof, sua tela tá com zoom. Como assim com zoom? Foi só você tô clica vendo duas uma vezes. Que às da vezes você tela. aperta. É que você às Clica vezes. duas vezes na tela, vai voltar. É. Eu tô vendo só um branco. Clica duas vezes na tela. Não é a minha, né, gente? Não, prof, que o negócio É. que às vezes você consegue dar zoom. Aí você clica duas vezes e volta. É. Pronto. Então, gente, ó. Então, 293 por 7 vai dar 4, que vai dar 28, e vai sobrar aqui 1, abaixo 3, certo? Agora, nós temos 13 por 7. 13 por 7 vai dar uma vez, né? Que dá 7. 13 menos 7 sobra 6. Olha aqui. Não deu para dividir por 7. Só que a gente tem um detalhe. Tá vendo que o quociente, que é o resultado da divisão, é muito maior do que o divisor, que é 7? Então, a gente não pode terminar as divisões ainda. Nós vamos ter que dividir agora 293 pelo próximo número primo, que é quem? O 11. Então, quantas vezes o 11 cabe no 29? 2, que vai dar 22. Vai sobrar 7 abaixo 3. Agora, dá por 6, que vai dar 66. E vai sobrar aqui 13. Tira 6, sobra 7. Então, ó, aproximou, mas ainda o quociente é maior do que o divisor. Então, nós vamos tentar pelo próximo número primo. Quem é o próximo número primo depois de 11? É o 13. Então, 293 dividido por 13. Então, vou pegar o 13, vai dar duas vezes, que vai dar 26. Sobra 3, abaixo 3. 33 por 13 vai dar de novo aqui por 2, que vai dar 26. Aí dá 26 e vai sobrar para nós aqui 13 tira 6, 7, ok? Continua longe, né? Então, agora vamos lá para o próximo número primo. Quem que é o número primo que vem depois do 13, gente? O 17. Então, vamos dividir por 17. Quantas vezes o 17 cabe no 29? Só cabe uma vez, porque duas vai dar 34. Então, 17 aqui vai sobrar 2 e 1 abaixo 3. Agora, quantas vezes 17 cabe no 123? 123, se for 5, vai dar 35, vai dar 85. Tá longe. Então, vamos tentar aqui um 7. Vamos tentar o 7. Mas eu acho que vai passar, porque vai dar 49, vai 4. Vai dar por 7. Vamos ver. 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 1, 7. Com 4, 11. Então, aqui vai sobrar para nós. Para nós é 4. Aqui ficou 1, 0, 0. Olha aqui, gente. Se eu fizer mais uma vez a divisão, o que vai acontecer? O meu quociente aqui vai dar menos que o divisor, certo? E não vai dar exato. Como que a prof sabe? A regrinha dizia o seguinte: eu tenho que achar um divisor, um quociente que seja igual ou menor que o divisor e sobre resto. Então, nós achamos aqui um quociente, ó, que é igual ao divisor e o nosso resto é diferente de zero, certo? Então, a gente conclui que o número 293 é um número
número primo, ok? Então, a gente sabe que o 293 é primo, sem usar o crivo, tá? Então, para determinar se o número é primo ou não, é você fazer a divisão desse número pela sequência de números primos, até encontrar um quociente igual ou menor que o divisor e com o resto diferente de zero, que foi o exemplo, esse aqui, ó, foi um exemplo bem legal, né? Que o divisor e o quociente foram iguais e o resto diferente de zero. Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, eu trouxe aqui, como eu falei para vocês, um videozinho. Ele é bem rapidinho, só tem, acho que 2 minutinhos, e eu vou passar para vocês agora. Todo mundo está vendo tranquilo a tela e ouvindo bem, né? Sim. Ô, prof, vai ter tarefa, alguma tarefa? Aí, depois que terminar o vídeo, a gente vai voltar a falar, tá, Maria? Não terminou a aula, calma que não terminou ainda. Então, vamos lá. Dá para ouvir? Os números primos são conhecidos há pelo menos Sim. 2.600 anos. Os matemáticos da Grécia Antiga ficaram intrigados com os mistérios desses números curiosos, que só podem ser divididos por eles mesmos e por um. Euclides de Alexandria provou que podem existir infinitos números primos. Erastótenes de Cirene criou um método para decidir se um número é ou não é primo e como gerar a sequência dos números primos. Mas ninguém até hoje conseguiu explicar por que a sequência de números primos é tão irregular. Com o surgimento dos computadores, novas aplicações dos números primos foram descobertas, como no sistema de proteção de senhas dos cartões de crédito. Contas correntes e programas de computador são protegidos por senhas que envolvem números formados pela multiplicação de dois números primos gigantes, com centenas, com milhares de casas. O número 45.651.107, por exemplo, é um número composto e foi obtido da multiplicação de dois números primos da ordem dos milhares. Mas para descobrir quais são os seus fatores, é necessário fazer cerca de 800 divisões por números da ordem dos milhares. Se a velocidade para se fazer uma divisão for cerca de 2 minutos, seriam necessárias mais de 24 horas ininterruptas para se concluir este cálculo. As instituições bancárias trabalham com números compostos obtidos da multiplicação de números primos com milhares e até milhões de dígitos. Por isso, é impossível que os indivíduos ou mesmo as máquinas possam fazer a decomposição em menos de alguns milhares de anos, trabalhando ininterruptamente. Matemática em toda parte. Pronto, bem rapidinho, né? Então, gente, como vocês ouviram ali no vídeo, os números primos, eles são muito importantes em aplicações no nosso dia a dia, tá? Principalmente na criptografia, tá? De senhas. Você sabe que todo cartão, que toda conta bancária tem uma senha. E essas senhas são formadas por sequências, por operações que envolvem números primos, tá? Vocês viram ali como ele citou, né? Por quê? Porque esses números são, quando eles são muito grandes, são muito difíceis de determinar. Hoje em dia, a gente conhece, assim, tem uma gama enorme de números primos, porque existem os supercomputadores, que através desses supercomputadores é possível determinar esses números primos maiores, tá? Assim como a sequência de números naturais, os números primos, eles também são infinitos. Então, uma aplicação, para vocês verem como a gente fala de um conceito tão simples, né, que é um número primo, que é um número que só é divisível por ele e por um, é uma coisa tão simples que parece que ela não tem importância, mas, na verdade, tem uma grande aplicação no nosso cotidiano, ok? Essa é uma das aplicações que a gente tem. Então, galerinha, como a Maria Clara havia me pedido antes, a nossa tarefa de hoje é a página 116, 117, 118. Anotem aí. 116, 117. Prof, você manda no grupo? É bom vocês anotarem, porque às vezes eu esqueço. É por causa que tem algumas pessoas que não assistem a live. Mas aí a pessoa tem que assistir a aula no YouTube. Aí é uma problema dela, né? Aí é uma questão de responsabilidade da pessoa. Prof, é que teve uma vez que eu não sei quem que gravou uma live que era num dia e postou no outro. Ah, mas...
Geralmente a live é postada no outro dia mesmo, Luiz. Mas se a pessoa está na aula, ela assiste no dia que está tendo, né? Então, vamos lá. Anotem a tarefa 116, 117, 118, se eu me lembrar do grupo. Pessoal, como eu gosto sempre de deixar para vocês, sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia, tá? Quem escreveu foi Robert Collier. Então, vocês têm... O que quer dizer essa frase? Que o sucesso, que vocês aprenderem algo, vocês têm que fazer sempre. Tem que estar repetindo. Então, nós tivemos a aulinha. Faça as tarefas, que é um jeito de você fixar, de você memorizar o que a gente estudou. E internalizar esse conhecimento que a gente aprendeu hoje. Ok? Galera, bons estudos para vocês. Tenham uma boa semana, tá? Beijos e até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, Tchau. eu estou disponível lá no WhatsApp. Tchau, prof. Tchau, galera. Beijo. Beijo. Tchau, prof. Tchau. Tchau, prof. Tchau.